Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, a gente se encontra de uma forma remota para poder fazermos os nossos estudos e estudar um pouquinho o Evangelho de Jesus. O tema de hoje é bem interessante, é orgulho e vaidade, um tema bem propício para tudo que a gente vem passando, nesses últimos anos, as dificuldades que a gente tem em lidar com as situações que às vezes nos incomodam, nos aborrecem, que já não deveriam mais nos aborrecer. Então vamos lá. A página que foi lida, muito interessante, do livro Vinha de Luz, ela chama-se Na Intimidade do Ser. Eu vou ler apenas o versículo para reforçar, para a gente começar o nosso estudo. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12. Vamos comentar um pouquinho na intimidade do ser. É muito complicado falar de orgulho e vaidade, porque é algo que tem que partir da pessoa o desejo de mudança. É interessante que sabemos e não temos dúvidas disso, de que a nossa maior ferida, a nossa maior chaga é o orgulho, acompanhado da vaidade. Ele nos impede de inúmeras coisas, nos impede às vezes da nossa trajetória mesmo evolutiva, porque ainda temos cristalizado em nós um enorme orgulho diante das situações. Isso precisa ser muito bem trabalhado em nós. Mas como trabalhar se na intimidade do meu ser eu não me percebo uma pessoa vaidosa, eu não me percebo uma pessoa orgulhosa? É interessante que é uma situação que se arrasta anos, décadas, séculos, milênios, acompanhando a humanidade, que é a questão do orgulho. Somos imensamente orgulhosos. Quando alguma coisa não sai de acordo com o nosso querer, às vezes a gente dá um outro nome, mas que no fundo a nossa vaidade pesa e ficamos orgulhosos, aborrecidos, não voltamos atrás muitas das vezes. Quantas relações são desfeitas, amizades se perdem na caminhada, porque não temos a humildade de dizer para o outro assim: olha, eu errei, eu entendi que você fez um dia que de repente não estava bem, às vezes a pessoa errou conosco. A gente não tem essa humildade de pedir o perdão, de deliberar o perdão ao outro por conta do orgulho. E diante disso a gente vem sofrendo, mas às vezes a gente não percebe. Quantas pessoas na caminhada, até no nosso meio, eu percebo isso, que a gente tem que se trabalhar muito, a gente tem que se vigiar, se avaliar, se policiar constantemente. No nosso meio espírita, quantos ainda levam e batem no peito o orgulho de conhecimento, de se dizer caridoso, de se dizer uma pessoa de muita fé, quando na verdade ela não percebe que aquilo ali é uma medalha de vaidade que ela carrega no peito e não a humildade como deveria ser. Emmanuel diz que a única voz que o orgulho escuta é a humildade, é a voz da humildade, ele não escuta outra. É interessante que a gente precisa ter muito bem isso em nós, mas a gente não percebe. Muitas vezes a gente tem algumas ações e a gente se revolta, se indigna com as pessoas, com uma situação ou outra, mas a gente já está na caminhada. É interessante que a gente já está no caminho e a gente precisa perceber nessa caminhada que aquela indignação, que aquela revolta é fruto do orgulho que eu ainda trago muito forte em mim. E voltar atrás. E refazer o meu ato, o meu caminho, muitas das vezes necessário pedir perdão, necessário ser humilde e mostrar para o outro: eu errei com você, eu fiz isso e não deveria ter feito. Quão necessário a gente se perceber nessa situação. Por isso que a página se chama, Na Intimidade do Ser. Eu preciso, enquanto cristã, enquanto ser humano, na caminhada rumo a Jesus, na caminhada rumo ao progresso,
eu preciso conhecer as minhas limitações. Eu preciso perceber o que em mim ainda é uma tendência que não é boa, que ainda é uma tendência que me leva ao abismo. E muitas das vezes eu não percebo isso, eu não me permito perceber. Então eu preciso fazer uma análise constante da minha intimidade. Como eu tenho visto as coisas, como eu tenho agido. Ele fala que não basta eu fazer, nessa página, não basta eu fazer uma caridade, não basta eu servir o outro simplesmente por servir, para mostrar que eu posso fazer, para mostrar que eu tenho como fazer, se eu não tiver em mim, na minha intimidade, a humildade de perceber que quem doa recebe mais do que quem doou. Então é extremamente necessário eu me trabalhar, perceber que eu tenho necessidade de me perceber internamente, de me conhecer internamente, desculpa a redundância, de me conhecer internamente, de buscar em mim as chagas que ainda precisam ser curadas, tratadas, purificadas. Eu li uma página hoje de manhã, no mesmo livro Vinha de Luz, que fala que a gente deve ter o cuidado de lapidar as nossas más tendências, livrar-nos das nossas más tendências, burilar o nosso caráter enquanto estamos encarnados. Porque é muito triste chegar no mundo espiritual com a dualidade entre as sombras e a luz. Quem tem esse conhecimento sofre muito. Essas tendências que a gente tem pesado, sabendo entre o certo e o errado, essa balança que fica oscilando, ora eu faço certo, ora eu faço errado. Então eu preciso trabalhar muito isso em mim, eu preciso buscar essa mudança em mim, para que eu possa conseguir vencer isso na caminhada. Porque não adianta eu falar do orgulho e da vaidade se eu não me percebo como tal. Aqui na página fala que às vezes você faz um discurso lindo sobre determinados assuntos do Evangelho, mas você não se inclui nas advertências do Evangelho. Você não percebe nas suas entranhas, como o próprio apóstolo Paulo fala aos Colossenses, que é perceber nas suas entranhas a necessidade da caridade até mesmo com você, de você perceber a necessidade de mudança, de você perceber que aquela ferida precisa ser curada. Às vezes ela não dói em você. As nossas feridas do caráter, elas às vezes são levadas ao longo da nossa caminhada, porque ela às vezes tem uma dor externa. Externa por quê? Porque ela não dói em mim, mas ela dói naquele que eu vou ferir. Quantas pessoas eu venho ferindo na minha caminhada, com as minhas tendências, com a minha sombra, o peso das minhas sombras, o orgulho, a vaidade, a mentira, a maledicência. Estamos vivendo um período muito complicado. Todas as vezes que a gente vem nesse momento, desde que iniciou essa quarentena, que a gente teve essa oportunidade, porque é uma oportunidade de falar de Jesus, a gente traz sempre relacionada a essa temática que a gente está vivendo, essa situação mundial em que a gente está envolvido. Como que Jesus, como que Deus é misericordioso conosco, nos convidando à mudança. Nós estamos vivendo um período de convite de mudança, de convite de cura. Ele está oferecendo o remédio. Basta eu aceitar que a minha ferida precisa ser curada. Esse momento tem evidenciado as nossas tendências ainda não tão boas. Se eu sou orgulhosa e eu estou passando por uma necessidade financeira, alimentícia nesse momento, eu vou ter dificuldade de aceitar uma doação. Eu vou ter dificuldade de aceitar que o outro possa me ajudar. Se eu sou egoísta, nesse momento, eu vou ter dificuldade de perceber que se eu comprar tudo que está à venda e levar para minha casa, eu vou atrapalhar o outro. Se eu não partilhar, se eu sou uma pessoa extremamente fisicamente vaidosa, não, usar uma máscara vai tirar a minha beleza. Mas eu não percebo que a utilização da máscara é uma doação de amor para com o outro. Eu protejo o meu semelhante, aqueles que estão ao meu entorno.
Quantas mazelas nossas podem ser tratadas nesse momento? Esse vírus, realmente, ele é letal, é complicado. Mas eu posso fazer da situação em que a gente está envolvido uma oportunidade de cura, uma oportunidade de mudança das minhas ações. Quanta coisa eu posso mudar em mim, quanta coisa eu posso renovar na minha caminhada. Em relação à vaidade, se a pessoa é extremamente vaidosa, quanto que ela tem dificuldade de lidar com essas questões? Empregos que estão se perdendo, mudança de padrões que precisam ser entendidos e feitos e refeitos. Compreender que nós não somos mais uma ilha, em que o que me afeta vai afetar o meu semelhante, o que afeta o meu semelhante, consequentemente, vai me afetar também. Mas a minha percepção precisa ser estendida, precisa ser expandida. Eu preciso voltar ao meu interior, eu preciso ir no íntimo do meu ser, eu preciso perceber a voz da espiritualidade, eu preciso perceber a sutileza do meu espírito, me dando toques, me chamando. Quantas vezes nós somos advertidos espiritualmente por nós mesmos? Eu tive uma situação esses dias que me aborreceu um pouquinho. Aborreceu porque o orgulho está em mim. Que se eu não fosse orgulhosa ainda, eu não me sentiria aborrecida. Triste, né? Mas é verdade. E aquilo me deixou triste, eu estava meio aborrecida também, por questão de um familiar que eu havia perdido. E no final do dia, ao longo do dia, aquilo estava como se fosse uma pedrinha no sapato, incomodando. De vez em quando eu passava o espanador mental para não desviar o pensamento para algo mais sério em termos de desequilíbrio. Mas ia levando aquela pedrinha ia machucando o sapato, ia machucando, né, o calcanhar espiritual. Até que em um determinado momento eu respirei fundo e aquela vozinha lá dentro disse: epa, que isso? Por que tá assim? Orgulhosa. Se aquilo te incomodou, porque aí você também. Acorda, faça uma prece. Você tem conhecimento do Evangelho, você tem conhecimento dos ensinamentos do Cristo. Que vergonha! E aquilo me fez pensar, caramba, é mesmo. Que vergonha, não é? Quantas vezes a gente se pega nessa situação? Por isso que lá no Livro dos Espíritos diz, aonde estão as leis, né, de Deus? Onde elas estão gravadas? Como é que eu vou saber das leis de Deus? Se eu não tiver esse conhecimento, esse cabedal de conhecimento, não precisa. Elas estão gravadas na minha consciência. A consciência me convida a todo momento a agir de forma correta. Convida, seja lá quem for. Eu sou convidada a agir de forma correta todos os dias da minha vida. Eu, você, seja quem for. Somos convidados a isso. Precisamos nos libertar desses sentimentos vaidosos, desse orgulho que nos envolve, da necessidade de holofotes, da necessidade de aplausos que muitas vezes a gente percebe e sente essa necessidade ainda. Por que muitos de nós faz a caridade no clarão do dia, né? Para todo mundo ver. Porque é a necessidade de ser percebido como uma pessoa boa. Por que muitos de nós temos a necessidade de expor situações da nossa vida íntima, até mesmo em redes sociais? Por quê? Porque ainda somos orgulhosos, queremos muitas das vezes mostrar algo que nem vivemos. Isso é muito mais comum do que se imagina, não é mesmo? Dentro da psicologia diz que todo excesso esconde uma falta. E é verdade. Todo excesso de alguma coisa em nós é porque está faltando algo. E a gente precisa ter muito cuidado com isso.
O que tem faltado em mim para que eu seja uma pessoa mais humilde? Porque eu estou me excedendo em algumas ações. Por que eu preciso tratar o outro de forma grosseira? Por que eu preciso dizer para o outro quem eu sou, de onde eu sou, o que fiz, dar uma carteirada ao outro? Eu não preciso disso, nós não precisamos disso. Se fazemos isso, é porque ainda tem excesso de orgulho em nós. A vaidade ainda é muito forte, nos envolve, nos domina, muitas das vezes nos conduz, nos guia. Então é muito necessário que a gente perceba essa necessidade de mudança. Perceba que a gente está numa situação que a gente, enquanto ser humano, desde que o mundo é mundo, nós não há diferenças. Nós é que criamos essas diferenças por padrões sociais, por convenções sociais. Se você for olhar, qualquer mazela social, ela tem por trás o orgulho. O preconceito vem de onde? Do julgamento de que eu sou melhor do que quem eu julgo inferior a mim. É mesmo? A desigualdade social vem de onde? Eu peguei para mim e os outros que se lixem. Eu não preciso dividir. Se o bolo é enorme, eu tiro 90% dele para mim, 10% eu deixo para os outros. As mazelas sociais estão intimamente ligadas a essas duas feridas que nos assolam, o orgulho e a vaidade. É muito forte isso em nós ainda. Brigas políticas. Por que eu brigo com meu irmão por uma questão partidária? Porque eu julgo que eu estou num nível, até mesmo intelectual, de entendimento, conhecimento político partidário, geopolítico, sociopolítico, superior ao outro que tem um pensamento diferente. E aí eu maltrato, aí eu vou para uma rede social, esquisinho meu amigo e meu irmão. Mas eu não consigo perceber que aquilo ainda é orgulho em mim. Eu digo que não, que eu estou tentando mostrar para o outro. Ninguém convence ninguém de nada, a não ser através dos próprios exemplos. Se eu quero mudanças na minha casa, nos hábitos dos meus filhos, que são empréstimos de Deus para mim, mas que vêm com o seu cabedal de tendências que precisam ser lapidadas, aprimoradas, buriladas, passada pelo cadinho da obediência. Se eu não for exemplo para eles, de nada vai adiantar a minha cobrança, o meu autoritarismo, o meu mando e desmando. Não vai adiantar. Então eu preciso renovar a minha postura. Eu preciso me conhecer, me transformar para poder exemplificar e que assim os outros com os quais eu convivo perceba que vale a pena ter uma postura diferente. Não é o próprio Cristo que disse que não é por força nem por violência que se atinge o outro? Como que a gente se transforma? Pela renovação do nosso entendimento. Eu preciso conhecer o meu íntimo. Eu preciso saber das minhas limitações. Até onde eu consigo ir. Por que alguns vícios são tão fortes? Destroem tanto? Porque eu não sei até onde eu tenho condições de ir. Alcoolismo? Porque eu não sei a hora de parar. Seja ele qual for o vício, eu não sei a hora de parar. É porque eu não conheço a minha limitação. E muitas vezes, a partir daí, eu não sei colocar freio em mim mesmo. Como que eu posso querer convencer o outro, frear o outro, modificar o outro? É porque eu sou orgulhoso. É porque eu tenho a vaidade muito forte em mim.
E essa vaidade me impede de perceber que a mudança tem que partir de mim e não dos outros, e não no outro. Então é necessário que eu faça essa reflexão, é necessário que eu faça essa mudança, essa automodificação. E não vou mudar o outro, não vou partir para o convencimento. Nós cristãos muitas vezes temos o hábito de achar que as outras pessoas têm que pensar como nós, seja em que âmbito religioso que eu esteja envolvido. Porque eu julgo que o meu entendimento é superior aos demais. Isso se chama vaidade, isso se chama orgulho. E eu preciso trabalhar isso em mim, eu preciso modificar isso na minha pessoa, para que eu consiga fazer a diferença das minhas ações. Só assim eu vou conseguir ser uma pessoa melhor. Eu preciso modificar isso em mim, no outro não. Eu preciso me perceber com a necessidade de mudança. E não o outro. O outro é o outro. O outro muda por si. Eu posso até ajudá-lo. Mas de que maneira? Sendo exemplo. O exemplo é importante demais. Então eu preciso ter esse cuidado. Trabalhar em minha benignidade, a humildade. Não foi o próprio Emmanuel que a gente disse agora há pouco que a única voz que o orgulho escuta é a voz da humildade? A gente precisa ser humilde. A gente precisa olhar o outro com humildade. Isso é importante demais. Isso é necessário ao extremo. Mas a gente precisa se olhar também assim. Porque assim eu consigo modificar a minha postura e o meu interior e ser útil ao outro. De outra forma, eu não consigo ser. Isso é importante demais. Para mim e para o outro. Então, eu agradeço a todos a oportunidade de ter mais uma vez esse momento com vocês. Sei que muitas das vezes a gente precisaria estar junto, né? Mas o momento pede que estejamos separados, até para entendermos o valor de estar junto quando pudermos voltar a ter essa possibilidade. E agradecemos imensamente a Deus por estarmos aqui hoje. Agradecemos a Jesus porque estar vivo hoje, saudáveis, é oportunidade única, é motivo de imensa gratidão. Eu agradeço a todos, que Jesus envolva e proteja de todas as formas e que o lar de vocês esteja sob a proteção divina. Fiquem em paz.